é, né? Ele faz parte, inclusive, da grade curricular, né? Então, ele visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e outras, né, ensino médio e tudo. Então, eu peguei só a parte que nos cabe, ok? Ou seja, essa lei, ela rege todo o estágio no nosso país, seja a nível superior ou não, né? Então, ela diz que faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, e visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para uma vida cidadã e para o trabalho. Bom, então essa lei que foi criada, né, sancionada em 25 de setembro de 2008, ela dispõe de modo geral sobre o estágio de estudantes, né, e aí contempla o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Então, eu já vi uma pergunta aqui de vocês, né, qual é a diferença do estágio obrigatório e do não obrigatório. O estágio em si é a mesma coisa, né, se o aluno vai desenvolver o estágio numa dada empresa, uma unidade concedente, é só mesmo o acompanhamento, que é um pouquinho diferente, por conta da avaliação, né, o estágio obrigatório. Então, o estágio obrigatório, ele faz parte da grade curricular, que no nosso caso é do 5º ano, e o estágio não obrigatório podendo ser desenvolvido a partir do 2º ano no nosso curso. Bom, então, a legislação interna, né, então, da UEM, ela é respaldada, né, numa resolução geral, que trata sobre estágios na UEM, estágio curricular, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós, lato sensu da UEM. Essa resolução 009/2010 do CEP é que nos norteia, né, para fazer o regulamento dos cursos, né? Então, no nosso departamento, o nosso regulamento, ele está na resolução 172/2014, que é do Centro de Tecnologia, né? Então, ele estabelece as diretrizes e formas básicas de organização. Vou pegar aqui um apontador aqui, que fica melhor, né? Então, as normas para funcionamento do estágio. Então, é essa a resolução que vocês devem buscar quando tiverem alguma dúvida, porque ela está respaldada nessa resolução maior, né? E ela é específica para o nosso curso. Bom, então, além desse regulamento e da lei, né, federal, existe um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, que é ele que nos força a enviar esses relatórios semestralmente para a divisão de estágio, ok? Então, se vocês entrarem lá no site do estágio, vocês vão ver que tem esse termo de ajustamento de conduta. Bom, e aí nós temos ainda uma resolução anual que faz a designação dos professores orientadores para o caso do estágio obrigatório. Para esse ano, nós já temos essa resolução, né, que não cabe aqui citar no momento, mas a gente já fez essa distribuição para depois a gente vai conversar o porquê que a gente já fez esse procedimento. Bom, então, o estágio, ele não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, né? Desde que observado todos esses itens aqui colocados. Então, o aluno, ele tem que estar matriculado no curso, né, e frequentando esse curso regularmente. Então, ele tem que ter esse atestado aqui. Já houve uma época aí que uma aluna arrumou um estágio lá no Mato Grosso, era numa obra de grande porte, e ela simplesmente trancou a matrícula, né, para fazer esse estágio. Quer dizer, isso não é possível. Se o aluno trancar a matrícula, não é possível fazer estágio, ok? Bom, então é necessário, além de estar matriculada regularmente no curso e frequentando, tem que existir a celebração de uma formalização, que seria um termo de compromisso,
envolvendo as partes interessadas, que seria o aluno, a unidade concedente de estágio e a universidade. E tem que haver a compatibilidade das atividades de estágio com aquelas previstas no termo de compromisso. Então, tudo que estiver lá colocado, que você vai desenvolver, é o que, de fato, você tem que fazer lá no estágio. Não adianta colocar no plano determinadas atividades que não vão ser respeitadas, né? Isso pode gerar vínculo empregatício. Bom, então, a duração desse estágio, numa mesma unidade concedente, ela pode ir até 2 anos. Né? Normalmente é feito o contrato, né, o termo de compromisso, até 1 ano, então, no primeiro ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano por meio de termo aditivo, totalizando aí os 2 anos. Mais do que isso, vai gerar vínculo empregatício, certo? Bom, aí nós temos o estágio, então, não obrigatório. O que a lei trata sobre estágio não obrigatório? Ele obrigatoriamente deve ser remunerado, ele não tem um valor para cada curso, nem um valor geral. Enfim, ele tem que ser remunerado. Tem que haver um auxílio transporte. Esse auxílio transporte não quer dizer que tem que ter vale transporte. Não, é um recurso que também não tem um valor fixo, que ele é para ajudar o aluno no seu deslocamento até o local do estágio. Ele tem férias remuneradas. Se o aluno fez estágio ao longo de 1 ano, ele tem direito a 30 dias remunerados, de férias remuneradas. Se ele fez menos de 1 ano, essas férias vão ser proporcionais, como seria nas leis trabalhistas, ok? E a empresa também deve ter o seguro, né, providenciar o seguro para o aluno contra acidentes pessoais. Então, esse seguro, ele vai ter lá o nome da seguradora e o número da pólice para constar na sua formalização, ok? Então, todos esses itens devem ser atendidos. Qual é a jornada de atividades do estágio? Então, essa jornada vocês podem encontrar na própria lei ou na resolução nossa específica, que é do regulamento de estágio. Então, diz lá que pode ser de até 30 horas por semana, num total de 6 horas por dia. Você não pode, por exemplo, fazer 30 horas e um dia, por exemplo, você fazer 4, o outro você compensar fazer 8 para ter uma média de 6. Isso não é possível. Tem um limite também por dia, ok? Então, cursando disciplinas presenciais, máximo 30 horas por semana. 40 horas é possível? É possível. A lei permite e o nosso regulamento também. 40 horas, não podendo ultrapassar 8 horas por dia. Né? Isso é possível ao longo do 5º ano, no 2º semestre, em que vocês só têm disciplinas, os 2 componentes, que seria o próprio estágio obrigatório e o trabalho de conclusão de curso. Então, não são disciplinas presenciais. Então, isso é possível vocês fazerem 40 horas. Se o aluno tiver dependência, aí ele já fica limitado com 30 horas, ok? Ou período de férias, o aluno também não tem atividades presenciais em sala de aula. Ele também pode fazer até 40 horas semanais. O nosso estágio, né, normalmente é de segunda a sexta-feira, mas como muitas vezes, né, nós temos estágios em obras, então nós podemos incluir também o sábado. O nosso regulamento permite isso, ok? Bom, então, para fazer a formalização do estágio, né, então nós precisamos aqui do instrumento jurídico, que é o termo de compromisso, envolvendo o estagiário. Então, mais uma vez, né, ele tem que estar regularmente matriculado e frequentando o curso. A unidade concedente, né, essa unidade, ela pode ser pessoa física ou jurídica, né.
Se for a pessoa jurídica, a entidade jurídica pode ser pública ou privada. Então, vai ter lá um profissional que vai representar juridicamente a empresa, né, ou a unidade, não necessariamente tem que ser engenheiro civil, né, ele seria, se forem empresas, né, de construção civil, muitas vezes o próprio representante legal é engenheiro civil, mas não necessariamente, não precisa ser. Ou então, você pode também ter como considerar a comunidade concedente um profissional liberal de nível superior. Aí, no caso, ele tem que ser engenheiro civil, no nosso caso, e registrado, né, no CREA. E a interveniente, que seria a universidade. Então, quem representa a universidade? A divisão de estágios. Né, ela está diretamente ligada à pró-reitoria de ensino. Existe um diretor que vai fazer a assinatura desse termo de compromisso. Então, essas são as 3 partes envolvidas para esse instrumento jurídico, né? Juntamente com esse termo de compromisso, que seria, em outras palavras, o contrato, vocês devem elaborar o plano de estágio. Ele é obrigatório, ele acompanha esse termo de compromisso. Então, aqui eu já chamo a atenção de vocês, né, para que vocês leiam o que está escrito nesse contrato. É um contrato. Vocês, como estagiários, valem as mesmas leis trabalhistas, né, em muitos aspectos. Então, vocês têm que ver o que está escrito lá. Então, muitas vezes, esses contratos chegam com datas erradas, né, não são compatíveis, o plano, por exemplo, com o termo de compromisso. Então, aqui vocês já devem ir aprendendo como lidar com isso, porque na vida profissional vocês vão precisar. Bom, e quais seriam os participantes, então, além da divisão de estágios, do estagiário e da empresa, né, o representante legal, nós temos a parte técnica envolvida. Então, teria que ter um supervisor, que vai supervisionar o aluno lá na unidade concedente. Neste caso, obrigatoriamente, tem que ser engenheiro civil. O orientador, que é um professor do departamento, né? Tem também uma outra pergunta aqui, como que escolhe o orientador? Normalmente, o orientador é um professor que o aluno tem grande afinidade, ou mais especificamente, se for um estágio numa área já especificada, né, bem definida, ele pode buscar um professor daquela área em específico, né, no departamento. Mas, a princípio, qualquer professor do departamento pode ser orientador. E não necessariamente engenheiro civil. Né, grande parte dos professores do nosso departamento são engenheiros civis. Mas, caso não tenha, o professor não seja engenheiro civil, por exemplo, pode ser arquiteto, mas qualquer dúvida maior que o aluno precise tirar, todo o departamento está disponível aí para sanar algumas dúvidas que surgirem mais específicas. E aí o papel da coordenação, né, que eu vejo essa questão legal e a questão técnica, né. Então, esses 4 aqui, eles assinam o plano de estágio. E a divisão de estágio, junto com a unidade concedente e o aluno, assina o termo de compromisso. Alguns contratos exigem a assinatura da coordenação ou do orientador, né? Então, nesses casos, se tiver que assinar, sem nenhum problema. Bom, essa formalização do estágio, ela pode ser feita direto na Pró-Reitoria de Ensino, vocês entram lá na ETG, né, agora é oldpen.em.br/ETG. Lá vocês vão encontrar todas essas explanações que eu estou fazendo aqui, né, e muito mais detalhado, e vocês vão encontrar todos os formulários disponíveis também para fazer o preenchimento. Então, lá vocês vão encontrar uma ficha em que vão pedir todos os dados para vocês irem atrás desses dados para preenchimento. Né? Sem os dados em mãos, vocês vão perder tempo, né? Porque vai ter
esse formulário vai sendo preenchido, e aí, não tendo uma dada etapa, vocês não conseguem prosseguir. Além da formalização via UEM diretamente pelo site, existe o papel do agente externo. A lei prevê isso, é possível, né? O agente externo, por exemplo, pode ser o PROE, o CIEE, o IEL, né? Então, o CIEE, por exemplo, ele tem, esses agentes externos, eles têm um convênio com a universidade também, né? Então, aqui eu coloquei CIEE Paraná, por exemplo, mas a gente pode ter um CIEE, por exemplo, lá do Pará, por exemplo. Tem que ter um convênio aqui para fazer uma formalização com um aluno que vai fazer estágio lá, por exemplo. Tá? Então, isso é possível. E tem também o caso de algumas empresas, né, terem já um formulário próprio, uma formalização própria, através do RH, e aí a universidade, através da divisão de estágio, ela avalia essa formalização e ela dá o aceite ou faz algum ajuste necessário. Então, também algumas empresas providenciam dessa forma. Bom, então, quais seriam os passos aí que vocês devem ter? Surgiu uma oportunidade de estágio, né? Ou vocês vão atrás dessa oportunidade, né? Enfim, vocês vão definir o local que vocês vão realizar o estágio. Então, definida a unidade concedente, o ideal seria vocês já entrarem em contato comigo, porque aí eu vou orientá-los, né, caso vocês tenham dúvidas. Então, qual o primeiro passo? Quem vai fazer a formalização? Né? Quem vai fazer a formalização vai ser feito por um agente externo, vocês vão fazer o preenchimento pelo site, né? Enfim, de que forma isso vai ser feito? Então, aí nós vamos já verificar o orientador, se o aluno já, na maioria das vezes, o aluno mesmo busca esse professor para orientá-lo, ok? Então, nós temos que verificar esse tipo de formalização e todos os dados para o preenchimento, seja pelo agente externo, ou seja, diretamente pelo site ou o RH da empresa. Então, aqui, se o agente é externo ou interno, quais são as atividades que vocês vão desenvolver, quem que vai dizer as atividades? É o engenheiro civil lá na empresa, né, na unidade concedente, que vai dizer quais as atividades que vão ser realizadas. Elas têm que ser atividades relacionadas à engenharia civil. Quais os horários disponíveis, né? Aí o aluno se depara com o problema do horário de aulas, né? Não pode haver conflito. E tem uma pergunta aqui, né? Como fazer estágio, terceiro e quarto ano, com a grade de aulas que nós temos? Eu diria a vocês que, com a carga horária, desde que não tenha dependência, até 20 horas é uma carga horária que os alunos conseguem levar. Mais do que 20 horas, eu acho que é um pouco prejudicial para vocês. Tá? A não ser que seja o quinto ano já, mas o terceiro e quarto ano, até 20 horas, desculpe, até 20 horas seria o ideal. O supervisor, então, mais uma vez, obrigatoriamente tem que ser engenheiro civil, né, e dados do seguro, né, a seguradora, número da apólice. Então, aí, assim que vocês entrarem em contato com a unidade concedente, você já tem que perguntar, tem que dizer a eles sobre o seguro, caso eles não conheçam, né, talvez nunca tiveram estagiários, aí vocês têm que lembrá-los que quem recolhe o seguro são eles, e eles mesmos que providenciam. Às vezes eles já têm um seguro de grupo na empresa, né, e aí vai inserir vocês lá naquela apólice. Bom, essa formalização, então vocês estão vendo que tem todo um trâmite aqui, né, que muitos acham extremamente exaustivo, e não é, né, às vezes o aluno está meio desorientado, mas essa formalização, o ideal é vocês terem aí uma semana, pelo menos, para poder correr atrás dessas coisas, né, porque as coisas não acontecem, agente externo, não é na hora que eles vão fazer isso. Quando você elabora pelo site, você faz o mais rápido possível, mas agente externo não, tem a vez de cada um.
Bom, uma vez efetivado, então, no caso, o termo de compromisso e o plano de estágio, e mais um documento da universidade que estabelece o período do semestre. Na verdade, é o período em que podem ocorrer as avaliações, né? Então, lá na divisão de estágio, na pró-reitoria, ela já vai ficar com um jogo do termo de compromisso e do plano. A unidade concedente também vai ficar com um jogo desse, o estagiário, e no caso, se houver agente de integração, também ele vai ficar com uma cópia de cada. No departamento, né, o orientador fica somente com a cópia do plano, e ele que vai ficar responsável por receber os relatórios de acompanhamento, que são assinados, né, acompanhados lá na unidade concedentes pelo supervisor, com a avaliação do supervisor, inclusive. Esses relatórios, eles devem ser elaborados aí no máximo 6 meses, né, o período. Então, lá vem assim, qual é o período de estágio? Então, vamos supor que você tem 1 ano de estágio, tem o período lá de 1 ano. Aí vem período do relatório. Então, dentro desse período de relatório, ele tem que estar no máximo 6 meses, não pode ultrapassar 6 meses. E tem mais os laudos de visitas, né? Os laudos de visitas, geralmente, são 4 visitas ao ano, que os orientadores fazem nas empresas, né? Então, isso aí nós fazemos um rodízio no departamento. Isso aqui é o Ministério Público que exige, juntamente com esses relatórios. O aluno deve entregar esses relatórios onde? Lá no departamento, porque eu tenho que assinar. Se o aluno for utilizar como AC, ele vai ficar com uma cópia. Caso contrário, ele entrega para mim e eu encaminho juntamente com os laudos lá para a divisão de estágios, tá? Aí o Ministério Público, ele vai na divisão de estágio para verificar esses relatórios e laudos. Bom, a carga horária de estágio excedente, né, que seria o estágio não obrigatório, ou até mesmo o excedente ao estágio obrigatório, ela pode ser considerada como atividade acadêmica complementar. Então, por exemplo, o aluno que está fazendo um estágio obrigatório e ele nunca computou o estágio como atividade acadêmica complementar, se ele fez mais do que 170 horas, que é a carga horária do estágio obrigatório, ele pode utilizar essa carga horária como AC até 45 horas. E aí ele tem que ter o relatório dessa carga horária excedente e tem que ter a declaração da unidade concedente. Quando a empresa não tem um modelo próprio, eu deixei já disponível no site do DEC os modelos tanto para o relatório, porque lá consta a carga horária, tudo certinho, mês a mês, e a declaração para encaminhar, né, via o sistema da UEM, CISAV, e para poder validar junto ao conselho, né? Então, algumas atividades já são aprovadas diretamente pela DAA, outras necessitam passar, então, pelo departamento para aprovação. Quais seriam os casos? Às vezes, estágios realizados no exterior, né, atividades realizadas no exterior, o aluno faz via DAA, mas tem que passar no conselho acadêmico. Depois a gente pode esclarecer melhor sobre os estágios no exterior, ok? Bom, esses modelos, então, vocês têm disponível lá na página. Vocês podem, sempre que forem fazer os relatórios ou a declaração, sempre pode pegar já o modelo disponível no site do departamento. A declaração, pessoal, ela é muito importante. E é uma obrigatoriedade da unidade concedente de fornecer a vocês, porque essa declaração é o que vocês vão ter de comprovação na vida profissional de vocês. Quando vocês formarem e forem em busca de algum emprego, o diferencial de vocês vai ser o que vocês fizeram além
do obrigatório. Então, além do obrigatório, vocês têm que ter a declaração. Ninguém vai levar relatório lá na empresa, certo? Ele vai levar a declaração de que ele fez tantas horas, né, como não obrigatório, e a avaliação, inclusive, do supervisor na empresa. Então, o estágio supervisionado, ele se compõe de atividades previstas para engenharia civil pelo CONFER, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, a unidade concedente, ela deve, né, isso aqui já está estabelecido, né, que é o conselho de cada área específica, está na lei isso aqui. Então, a unidade concedente, ela deve desenvolver atividades de engenharia civil, né, e ela deve ter condições de proporcionar experiência, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico de relacionamento humano ao estagiário, e dispor de engenheiro civil em seu quadro técnico registrado no CREA. Então, está bem específico aí o que pode ser unidade concedente para vocês. Então, quais seriam os objetivos, né, e a importância do estágio, quais as modalidades de estágio que nós temos, né, quais os tipos de estágio, quais as áreas de atuação, e qual o papel que o estagiário deve desempenhar na unidade concedente. Bom, os objetivos, né, então, deve proporcionar ao estagiário a vivência de situações profissionais nas diferentes áreas de atuação da engenharia civil, bem como preparar o estagiário para o pleno exercício profissional por meio de participação em situações reais de trabalho. Isso aqui está no nosso regulamento específico do curso. Participação em situações reais de trabalho, aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso, aperfeiçoamento e complementação do processo ensino-aprendizagem e atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. E oferecer oportunidade e retroalimentação ao curso, visando o seu aprimoramento. Então, todo o estágio, o aluno nos traz o relatório, através do relatório, ele também coloca algum problema que ele vem enfrentando, que poderia ser sanado pelo próprio curso, né, pela instituição. Então, isso aqui, para nós, é muito importante, essa avaliação de vocês, né, é o nosso feedback, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né. Então, aqui, enfim, é uma efetivação da unidade teórico-prática do curso de engenharia civil. Então, sem o estágio, vocês não vão se formar um engenheiro pleno, né, na profissão. O estágio, ele é necessário, ele é interessante, ele é obrigatório. Então, as modalidades que nós temos é o estágio obrigatório, são 170 horas realizadas ao longo do segundo semestre do quinto ano. Bom, aqui, quantas horas nós temos? 170, é pouca, a carga horária realmente é muito pouca. Dificilmente o aluno faz só 170 horas. Ele acaba fazendo mais de 170 horas, né? Porque é um momento em que ele só tem, no segundo semestre, o TCC e o estágio obrigatório, né? Para quem não tem DP, ele está praticamente livre para fazer até as 40 horas semanais, né? Então, esse estágio obrigatório, ele está no segundo semestre do nosso currículo, por quê? Porque justamente para oportunizar o aluno de fazer um estágio onde ele quiser, né? Ele vai fazer um estágio fora, ele pode até fora do país, se ele quiser, né? Porque o TCC ele vai se desenvolvendo em paralelo e vai fazendo seu estágio obrigatório. E muitas vezes, né, nesses casos, o próprio estágio, o tema do TCC dele, se enquadra dentro do próprio estágio. Isso seria o ideal para nós, né? Eu fiz isso lá no passado, quando não tinha ainda o componente TCC. Eu fazia a coordenação do estágio e a gente vinculava um trabalho sempre, um trabalho de conclusão dentro do próprio estágio. E aí nós temos o estágio não obrigatório, que é opcional.
né? Agora, vale as mesmas regras do obrigatório, né, em relação a carga horária, em relação a, quer dizer, a carga horária aqui você pode ir até 40, aqui não pode, né? Mas, assim, em termos de formalização, é tudo a mesma coisa. Em termos de desenvolvimento na empresa, mesma coisa, né? O único problema é que a empresa, ela tem que remunerar o aluno, né? Quando é o não obrigatório. O obrigatório, não necessariamente, mas eu diria a vocês que 99% dos nossos estágios obrigatórios, eles são remunerados. Tá? É porque o aluno já está numa condição muito mais preparada do que um outro aluno que está na empresa, por exemplo, que está no terceiro ou no quarto ano. Então, fica difícil, até mesmo dentro da empresa, ele está remunerando um estagiário que está ainda na metade do curso e o outro que já está preparado praticamente para sair no mercado, né? Então, a gente não tem tido muito esses problemas. Bom, e quais os tipos, né, e as áreas de estágio? As áreas são inúmeras, né, mas os estágios, eles têm sido feitos na própria unidade concedente, algumas empresas são mais específicas de projetos, né, agora, grande parte das empresas atuam tanto em projetos quanto em execução de obras, né, às vezes, se a empresa é grande, às vezes distribui, né, alguns alunos ficam no setor de projetos, outros ficam no setor de obras e outros acompanham os dois. Então, mais ou menos é isso. Hoje nós temos vários nichos, né, no mercado, que às vezes a gente nem imagina que o aluno possa atuar, né? Nós tivemos aí, nos anos anteriores, alguns tipos de estágio, né, que envolve muita parte de informática. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Vocês têm que estar preparados, né, com cursos, com AutoCAD, com trabalhar com planilhas, trabalhar com BIM. BIM geralmente é a empresa que vai fazer um treinamento a vocês, mas vocês têm que buscar, quanto mais curso vocês tiverem, melhor, né, mais preparados vocês estarão. Então, nós tivemos aí, ao longo desses anos, eu coordeno estágio desde 2005 no departamento, nós tivemos estagiários ao longo de todo o Brasil, né, e no exterior, certo? Então, nós tivemos aí participação em grandes obras, vocês estão vendo aqui a barragem de terra, a maior barragem de terra do Brasil, que é de Porto Primavera. Nós tivemos estagiários lá, nós tivemos estagiários no rebaixamento da linha férrea, em Maringá, né, edifícios aí todos da região, de tudo. Por incrível que pareça, nós tivemos e temos ainda estagiários na hidrelétrica de Itaipu, na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, na hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, todos essas obras nós tivemos alunos formados aqui, ou durante o curso, né, melhor dizendo, da Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Civil. E todas essas empresas, as grandes empresas que, infelizmente, né, hoje nós convivemos aí com uma reestruturação da engenharia, né, por conta da Lava Jato, mas no passado nós tivemos grandes oportunidades aí nessas grandes empresas no país, né? Infelizmente, hoje estamos aí com alguns problemas, mas tivemos alunos atuando aí em todas essas grandes obras. Bom, qual seria o papel do estagiário, então, na unidade concedente? Primeiro ponto que eu quero colocar a vocês é o comprometimento que vocês têm que ter, né? Então, o aluno, ele não vai fazer um estágio por fazer. Acho que todo aluno que escolhe o curso de engenharia, ele está preparado, né, para enfrentar para solução de problemas, né, para pensar, para criar, raciocinar, tá certo? Então, assim, eu vejo os alunos sempre muito motivados em fazer o estágio.
Agora, vocês têm que se comprometer dentro daquilo que vocês conseguem levar, né? Então, não adianta o aluno querer fazer 30 horas de estágio, ele não dá conta nem de fazer as disciplinas e nem de cumprir o estágio. Então, é melhor ele fazer 20 horas bem feito, né, que a empresa também vai ficar satisfeito com ele, do que ele se comprometer e depois não dar conta do recado. Então, o comprometimento é de fundamental importância, a responsabilidade do aluno perante aquilo que ele se comprometeu a cumprir. Bom, o papel dele é aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, né? Aqui eu vou abrir um espaço também que muitos alunos, às vezes, iniciam o estágio muito cedo, né? Eu tive alunos aí que iniciaram, nós tivemos alunos que iniciaram o estágio, por exemplo, no segundo ano, e aí o que acontecia é que o aluno não queria estudar. Ele achava que ele sabia tudo lá na obra, e que tudo que ele via na obra não era o que ele estudava ao longo do curso. Então, isso aí é um pensamento totalmente errôneo, né, porque as duas coisas se complementam. Normalmente, nós não temos só uma forma de realizar uma dada atividade, né, e o que nós precisamos? Nós precisamos da contribuição de cabeças novas, nós precisamos da contribuição de jovens, né, que sejam criativos, que vão se empenhar em contribuir com os problemas da empresa, né, que estão motivados e que vai haver uma troca, né, como eu disse a vocês, eu orientei alunos, né, em grandes barragens, e às vezes o aluno ia lá e depois ficou como engenheiro civil recém-formado. Como é que ele se impunha diante de um mestre de obras de 30 anos de prática? Primeiro, você tem que respeitar, né? Você tem que ter um bom relacionamento interpessoal, independente da hierarquia dentro dessa unidade, e você deve buscar mostrar o que você sabe, o que você aprendeu ao longo do seu curso, e tentar mostrar, mas argumentar, né? Não adianta o aluno querer se impor dentro da empresa, se impor no bom sentido, né? Mas colocar o ponto de vista dele fundamentado tecnicamente, né? Então, isso é uma troca de experiência. Então, a gente vê isso com bons olhos, a empresa vê isso com bons olhos, né? Então, não existe barreira no momento em que você se propõe a ajudar a empresa, se compromete a contribuir nessa solução dos problemas, né? Então, é necessário que se tenha uma postura dentro da empresa, né? E essa postura é não de esperar que a empresa venha te trazer os problemas, você mesmo já vai vendo o que está acontecendo e tentando ajudar a resolver, né? Então, você já tem que ter uma postura de futuro engenheiro. Se você está lá dentro da empresa, né, eu entendo o estágio como uma cooperação. A empresa não iria contratá-lo se você não fosse importante para ela, certo? E você também não estaria lá se ela não fosse importante para você. Então, os dois têm que ter esse comprometimento, né? Então, os dois precisam daquele trabalho, né? Então, eu diria que isso é uma cooperação. Ninguém deve nada para ninguém, né? A gente fica muito grato às empresas, às unidades, por oferecer os estágios, eles também ficam gratos a nós por oportunizar, né, esse conhecimento dos alunos, esse sangue novo, né, diante dessas unidades. Então, é uma troca, né, é uma cooperação. Então, vocês têm que ter uma postura firme de estar ali, não como alguém que simplesmente está cumprindo uma exigência, às vezes, do curso, no caso do estágio obrigatório, mas sim uma postura de quem quer colaborar, de quem quer aprender, né, fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Bom, então é mais ou menos isso, pessoal.
Eu coordeno o estágio, como eu disse a vocês, desde 2005. Eu vivi várias situações, né, de mudanças de resoluções, de discussões. Só para vocês terem uma ideia, quando surgiu essa lei, em 2008, a maioria das empresas ficaram, assim, receosas de fazer formalização. Então, no Departamento de Engenharia Civil, juntamente com a divisão de estágio, o José Luiz, na época que era o diretor, a gente também teve esse papel junto à comunidade de orientá-los, né, com base na lei. A gente estudou muito bem a lei e orientava as empresas que não precisava ter medo, né, que não gerava vínculo, né. Então, assim, sempre o novo é meio temeroso, mas a gente sempre conseguiu sanar as dúvidas das empresas, inclusive juridicamente. Então, está aqui o meu contato, né? Esse é o contato, o e-mail da UEM. Eu tenho o Gmail também, mas de preferência esse. E o que for de mais urgente, vocês podem me mandar também no WhatsApp. Eu não ligo, não. Às vezes, alguma coisa meio urgente, o aluno pode entrar em contato direto comigo, ok? Então, é isso, pessoal. Nós vamos voltar Certo. aqui, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou. Sim. Beleza. Então, agora a gente vai começar com as perguntas que vocês mandaram antes, lá pelo Forms e pelo Insta, e depois a gente vai passar para as que vocês mandaram agora, beleza? Tudo bem. Então, legal. Vamos começar pela primeira. Alguém... Ai, gente, eu não anotei o nome de quem perguntou antes, tá bom? Desculpa. Então, eu vou falar assim os nomes mesmo. Maila? É Maila? Eu. Maila, desculpa. Você tinha me enviado algumas questões aqui já. Você vai inserir essas aí ou não? Isso, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar por essas. Uhum. E depois a gente vai para as outras que eles Tudo bem. agora. Tá certo. Beleza? Ok. Tá. A primeira, então. A partir de que ano eu posso começar a fazer ou você recomenda que a gente comece a fazer estágio? Bom, dentro do nosso regulamento, a partir do segundo ano, certo? Do segundo ao quinto ano. Mas, segundo ano, vocês mesmos podem me responder, até então, a gente vê pouca disciplina profissionalizante ainda. O básico profissionalizante está no terceiro. Então, eu diria que a partir do terceiro seria mais indicado. Certo, então. A próxima acho que é da Júlia, e ela disse que ela vai PIBIC, mas ela também está fazendo um estágio. Daí ela queria saber se ela podia fazer o PIBIC e deixar esse estágio como não remunerado, ou se ela ia ter que abandonar um dos dois. Então, ela está regular no curso? Ela tem dependência? Não. Tá, sim. Tá regular, né? Não sei, Júlia. Tá regular. Então, vocês estão vendo aí, enquanto alguns perguntam onde encontrar tempo para fazer estágio, tá aí a Júlia que quer fazer o PIBIC mais o estágio, não é mesmo? Duas coisas ao mesmo tempo. Não é, Júlia? Você quer fazer os dois ao mesmo tempo? Quantas horas é o PIBIC? É 20 horas. É porque não pode ser remunerado e não pode ser estágio não obrigatório, não remunerado, né? Então, no seu caso, não tem como, tá? Você não pode optar por não receber o estágio obrigatório. Ele obrigatoriamente tem que ser remunerado, não obrigatório, tá? Então, assim, primeiro, que o problema não é nem com relação ao estágio, o problema é com relação ao PIBIC, né? Quando você recebe a bolsa, geralmente você não pode ter nenhuma outra renda, né? Comprovada, certo? Então, assim, é uma coisa que você vai se arriscar, né? E mesmo porque eu diria não só em função da remuneração, mas a questão da carga horária, né?
a carga horária do curso, mais o estágio e mais o PIBIC, eu diria que é muito para um aluno levar. Você está em que série? No quarto ano agora. Quarto ano. Eu diria, assim, que o terceiro e o quarto são os anos mais difíceis para vocês, né? O quarto ano, ele é bastante trabalhoso, né? Então, eu acho que, assim, a princípio, eu acho que é muito. Mas aí você que vai decidir, não é? Mas se fosse para eu dar minha opinião para você, como coordenadora de estágio, eu diria que eu iria optar por uma coisa ou outra. Tá? Mas, assim, legalmente, a gente não tem, a princípio, o cruzamento dessas informações, tá? Mas, assim, a qualquer momento isso pode acontecer na universidade e em relação à sua bolsa, tá ok? Beleza. Maila? Certo. Vamos para a próxima, então. A gente tinha perguntado como é que ela pode fazer vai um estágio no exterior. Desculpa, o microfone seu deu um probleminha, não ouvi sua pergunta. Poderia repetir, Maila? Bem, Ô, Maila, você está com alguma dificuldade aí ou sim, gente. você quer que eu leia aqui alguns questionamentos que vocês fizeram? Para ouvir, Tá ruim, tá fechado. Oi. Seu microfone está fechando? Oi, professora, boa noite. Eu tô na Oi, internet. Gustavo, boa noite. Pode ler, né, enquanto isso, que a internet da Maila tá um pouquinho ruim. Pode ser. Eu acho que Tá. tá dando pra ouvir agora, não tá? Pode falar, Gustavo. Você quer fazer as perguntas, então? Pode ir falando, professora, que eu só tenho as Tá. perguntas de agora aqui. Aí você Tá, pode... então a primeira acho que era da Júlia, né, que se referia ao PIBIC e o estágio remunerado, né? Isso. A outra pergunta, como fazer estágio no terceiro e quarto ano, onde nossa grade é lotada? Bom, tá aí o exemplo da Júlia, né, que está fazendo o PIBIC e quer fazer estágio. Então, assim, eu acho que só não consegue fazer estágio quem tem dependência, aí realmente fica difícil. Mas quem tem as atividades normais, terceiro e quarto ano, até 20 horas, é totalmente possível. Questão dos horários, pessoal, sempre que vocês tiverem dificuldades em acertar o horário, vocês podem me procurar, porque vocês podem estender, por exemplo, 6 horas direto. Às vezes o aluno pode começar um estágio, assim, das 9 às 3, por exemplo, né, se a empresa permitir, no horário de almoço, às vezes você tem algumas atividades que podem ser feitas no horário do almoço, valem as mesmas leis trabalhistas, você pode ter 6 horas sem intervalo, tá ok? No caso das 20 ou 30 horas semanais, você pode ter até 6 horas por dia, tá ok? Então, eu não vejo problema fazer o estágio no terceiro e quarto ano. Onde encontrar estágio de férias? Geralmente, nas férias, a gente tem até mais oportunidades, porque vocês têm carga horária, né, para isso, e as empresas costumam buscar também estagiários, só que tem que ir atrás ao longo do semestre, né? Tudo que vem para mim, eu coloco no site, no e-mail, né?
no e-mail das turmas. Não sei se vocês têm acessado lá, mas eu coloco, a partir do segundo ano, desculpa, eu já coloco as oportunidades que tem lá. O Juarez também sempre recebe, envia, né? Enfim, todos do departamento que tem algum contato com alguma empresa que vem a oportunidade, a gente divulga entre vocês, tá? Mas tem, assim, muitos sites também que vocês têm que fazer inscrição, né? Inclusive, não só privada, empresa privada, como pública, né? Aí no próprio site aí do governo do Paraná também tem oportunidade de estágio. Vocês têm que fazer lá um cadastramento. A partir de qual ano começar a fazer, ou recomendável fazer estágio? Acho que já foi respondido, né? Vocês podem a partir do segundo, mas eu acho que mais conveniente a partir do terceiro ano. O estágio feito durante a pandemia não será contabilizado pela universidade? Como assim? O estágio não obrigatório, ele está correndo normalmente. Só para vocês terem ideia, eu assinei só nesse período aí, depois dessa resolução, acho que eu já assinei uns 40 contratos de estágio, nesses últimos dias aí. Está tendo muita oportunidade, a construção civil não parou, né? Ela está com uma atividade essencial, não parou, os estágios continuam acontecendo, e a gente está fazendo as assinaturas digitais, o aluno encaminha em PDF para mim, para eu dar uma olhada na formalização, ou para fazer as assinaturas, tanto o professor orientador quanto a coordenação está assinando dessa forma. E aí, depois, lá na pró-reitoria, lá tem que ser original. Aí vocês enviam um e-mail para eles e combinam um horário, eles estão assinando geralmente na quarta-feira. E aí vocês pegam a assinatura deles lá, tá? Então, está acontecendo a mesma coisa e está sendo contabilizado da mesma maneira. Só não está permitido o obrigatório. E o obrigatório não está permitido, né? Vocês, às vezes, podem achar, né, a gente também acha estranho, como é que o não obrigatório pode e o obrigatório não pode? Porque o obrigatório, ele está enquadrado como componente, ele é uma disciplina. E a resolução da universidade, ela não especifica, não discrimina os cursos, né? A única aí que houve foi a questão da área de saúde, né, por conta da pandemia. Mas, assim, a gente não tem como abrir uma exceção para a engenharia civil fazer o estágio, ok? O estágio obrigatório. Mas eu queria colocar para vocês, quem é do estágio obrigatório que está me ouvindo, nós já fizemos a distribuição dos orientadores, os mesmos orientadores do TCC são os orientadores de estágio. Então, todas as formalizações que vocês fizerem de estágio não obrigatório, já coloquem como orientador o orientador do obrigatório. Por quê? Nós vamos lutar para que nessa época, né, de excepcionalidade, que a gente possa, talvez, né, a gente vai batalhar para isso, validar um estágio não obrigatório como obrigatório, pelo conselho acadêmico, ok? Então, assim, a gente está fazendo tudo para que isso possa ser aceito. Então, quem quiser fazer estágio não obrigatório, não há nenhum problema. E a gente vai, e se por acaso, né, a hora que permitirem fazer, é só mudar a modalidade do contrato, através de termo aditivo, ok? Não sei se ficou claro, depois, se ficou alguma dúvida, a gente volta a explicar. Então, o que a gente deve esperar aprender em um estágio é aquilo que eu já expliquei, né? Acho que está respondido isso aí. Você tem que aprender justamente a aplicar os conceitos que você já aprendeu na disciplina, né? E tentar aproveitar o máximo possível do que você tem lá na prática.
Mas você tem que, da mesma forma como a engenharia não é uma ciência exata, não é mesmo? Vocês têm que ir na obra com a cabeça bastante aberta, né? De que não existe só uma forma de fazer aquilo, não existe só uma maneira correta de fazer determinadas coisas, né? Então, assim, o que vocês têm que ser bastante críticos também, ver o que vocês aprenderam, se tem fundamento, está fazendo daquela forma, será que você tem uma outra solução melhor que você poderia sugerir, né? Então, é essa contribuição que a empresa também espera de você. Como vai funcionar o estágio obrigatório para quem está no 5º ano? Eu acabei de responder, né? O estágio obrigatório não está liberado ainda, mas quem quiser fazer o não obrigatório, faça, e a gente vai tentar futuramente, né? Não sabemos até que situação nós vamos chegar ainda com essa pandemia, né? Tudo é novo para todo mundo, então, eu só digo isso a vocês, que nós vamos lutar para que as atividades do não obrigatório possam ser utilizadas, né, validadas, né, mas isso tem que passar por aprovação na universidade. Como funciona a validação do estágio no exterior intercâmbio? Normalmente, a única coisa é que a formalização lá fora não é a formalização que a gente faz aqui internamente. Por quê? Essas leis, a lei que nós temos, ela é uma lei federal, é a lei brasileira. Essa lei não vai se aplicar no outro país, na França, ou em Portugal, na Espanha, isso não vai se aplicar. Então, o que vocês têm que fazer? Inclusive, o João Pedro está aí me assistindo, né, João? O João queria fazer um estágio, né, estava buscando isso, mas tem essa questão, por exemplo, de como o aluno vai ficar lá em relação à remuneração, né, ou bolsa, no caso, as bolsas estão suspensas, né, pelo que eu fui informada. Então, assim, o grande problema é como o aluno vai se manter lá. A questão legal daqui da validação, desde que cumpra, com base no regulamento, que tenha um engenheiro civil, que no caso, lá fora, eles têm uma especificidade maior. Às vezes, eles têm, não é um engenheiro civil pleno, igual nós temos no Brasil. Às vezes, tem um engenheiro, mas dentro de uma especialidade da engenharia civil, não tem problema. Mas, assim, que tem um enfoque do engenheiro civil, e que as atividades sejam pertinentes à engenharia civil. Uma vez que o aluno fez um relatório lá, seja numa empresa, seja numa universidade, porque a universidade também, ela pode oportunizar o estágio através dos seus laboratórios, ou através de projetos, também pode ser um estágio. Esse aluno tem que fazer o relatório, assinado pela instituição ou unidade concedente, o responsável, pela pessoa que acompanhou, no caso, o profissional, né, na área, e vendo com carga horária e tudo certinho. O período que ele estagiou, né. Então, com isso, ele chegando, eu já fiz isso várias vezes, o aluno apresenta esse relatório, né, faz a solicitação via DA, e esse relatório vem para o coordenador do curso, o coordenador do curso encaminha, se for numa área específica, encaminha para um professor do departamento de uma área bem específica, ou, né, ou encaminha a mim, na coordenação, e aí eu pego um professor de uma área mais específica, se for o caso. Tá? Então, dentro do departamento, a gente faz essa validação por meio do conselho acadêmico. Então, sem nenhum problema. Mas eu oriento assim, todas as vezes que alguém for buscar essa oportunidade fora do Brasil, que vocês conversem comigo antes, porque assim eu posso orientá-los, né? Porque senão o aluno chega aqui, eu não fiz tal coisa, aí não posso fazer mais nada, né? Então, deixou de cumprir alguma etapa,
não dá mais para validar. Como funciona a escolha do orientador do estágio? Bom, para o estágio obrigatório, a gente já tem a designação via departamento, né, como eu disse. O próprio orientador de TCC é o orientador do estágio para facilitar o contato de vocês, né, dos alunos com o orientador. Ou o estágio não obrigatório, o aluno busca um professor que ele tenha mais afinidade ou que esteja numa área mais específica do seu estágio, sem nenhum problema. Qual a diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório? Praticamente não tem muita diferença, né? Tanto é que eu estou dizendo a vocês, a gente vai lutar para validar o não obrigatório como obrigatório, vamos buscar isso, se a situação não se resolver aí dentro do prazo esperado, né, pelo que tudo indica aí, nós passaremos esse ano ainda nessa pandemia, não é mesmo? Infelizmente, mas então a gente vai tentar ajudá-los, né, a solucionar esse problema. Então, podem fazer no estágio não obrigatório. Tem previsão para permitir o estágio obrigatório? Não, não há previsão. Vocês viram a reunião do CEP que terminou agora há pouco, e que não votou ainda a questão das aulas remotas, ficou ainda para a semana que vem, e pelo jeito a discussão vai ser tensa também na semana que vem, certo? Então, não sabemos ainda como é que vai ficar essa resolução. Mas eu acho que, para o nosso curso, a grande vantagem que nós temos é que a construção civil não parou, certo? Diferente dos outros cursos, né? Quem depende de outras formas de estágio, né, não fica contemplado aí. Felizmente, a gente tem essa saída ainda. Vão adiar o prazo de 2 anos para o contrato de estágio durante a pandemia? De onde veio essa conversa? Adiar o prazo do contrato? Não, contrato de estágio não valem as leis, né? Eu acho que não tem nenhuma ressalva aí em relação a isso, pelo menos que eu saiba, tá? O aluno que está estagiando, ele pode ficar 2 anos na empresa. É mais do que isso, as leis trabalhistas aí, a lei do estágio não mudou, né? Enquanto não tiver nada de novo, vale o que está aí, né? Então, essas leis, a regulamentação, tudo isso vocês têm disponível, né? Tudo isso é possível vocês estarem informados o tempo todo, ou qualquer dúvida maior, vocês podem entrar em contato comigo, né? Mas não temos nada em relação a isso. Gustavo, você poderia complementar as perguntas? Ou a Mayla? Sim, eu vou estar complementando as perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. Sim. O Leonardo Devico mandou assim: por conta da pandemia, esse tempo máximo de 1 ano de contrato, com possível aditivo de mais 1 ano, será mantido? Sim, sem nenhum problema, isso daí não muda. Você pode ficar na mesma empresa até 2 anos. Há um detalhe, tá? Quem está no estágio, para validar um estágio obrigatório, essas 170 horas, ela tem que ser cumprida na mesma empresa, certo? Não vale o aluno fazer 80 horas numa empresa e o restante na outra. Não, ele tem que cumprir o total dessa carga horária na mesma empresa. Ok. O Rafael Torres perguntou: então eu posso fazer estágio em uma empresa que não atua na área de engenharia civil? Se não tem um profissional de engenheiro civil, é porque não tem atividades de engenharia civil. E aí foge ao regulamento. Então, não é estágio de engenharia civil. Se vocês sabem que hoje, como eu disse, né, existem vários nichos no mercado, existem interfaces, né? Então, às vezes na empresa você tem uma atividade que pode ser do engenheiro civil também e não tem um engenheiro civil. Mas às vezes tem um engenheiro civil que ele presta um serviço para aquela empresa.
Então, você pode, às vezes, formalizar via esse profissional liberal, né, e está fazendo uma determinada atividade para aquela empresa, certo? Mas tem que ter o papel do engenheiro civil, não tem jeito. Todos os contratos que chegam com um profissional que não seja engenheiro civil, eles têm que voltar e arrumar o engenheiro civil. Ok. A Laís Yuk perguntou, eu estou fazendo estágio já faz 4 meses, mas estou no 2º ano. Não tenho supervisor nem orientador no departamento. Tem como eu oficializar isso ou não? Retroativo não. Retroativo não. Ela tem que buscar o mais rápido possível formalizar, a partir de então, né? A Pró-Reitoria não assina nada retroativo. Então, esse estágio que ela fez, para nós não tem validade. Tá? E para a empresa, né, para a unidade é um risco, pode gerar vínculo empregatício. Ah, sim, ok. Tá? Então, isso que vocês têm que entender, ó, se vocês estão lá na empresa, né, e vocês não têm uma formalização, se passar o Ministério do Trabalho lá, passar lá, né, eles vão querer saber, você é empregado da empresa? Você tem carteira na empresa? Tem registro na empresa? Não, você é estagiário? Cadê a sua formalização? Se não tem, é multa, é problema para a empresa. O nosso papel da universidade, nós temos um papel neutro, né? Na verdade, a gente quer proteger todo mundo. Você tem que proteger o aluno, você tem que proteger a empresa, para que ninguém tenha problemas. Imagina um aluno fazendo estágio numa empresa não formalizada e acontece um acidente, como vocês viram aí acontecer esse ano aí. Né? Se o aluno não tem formalização, como é que fica a família, né? Como é que fica a empresa? Então, a gente não quer problema para ninguém, tá certo? Então, formaliza. É bom formalizar, é bom para vocês, é bom para a empresa, é bom para todos. Ok. Uma pergunta do Vitor Gimenez. Professor, é possível realizar estágio durante as férias da graduação? Sim, até 40 horas pode. Vocês podem, às vezes, podem fazer um estágio, vamos supor que você tem um mês só de férias. Você pode formalizar o estágio para um mês, ou você pode formalizar para um tempo maior. Você coloca 40 horas, se quiser fazer, até 40, se não tem aulas, pode. E aí, no momento em que as aulas forem iniciar, você faz um termo aditivo reduzindo a sua carga horária por conta do seu horário de aulas. Tá? Então, o termo aditivo, ele existe para todas essas situações. Mudança de orientação, mudança do supervisor, mudança de horário, mudança de carga horária, tudo isso consta no termo aditivo. Essas cláusulas que vocês colocam são todas as modificações pertinentes. Ok? Então, a qualquer momento, você pode fazer um termo aditivo. Ok. Aí a Leis tinha perguntado de novo em quais casos eu posso oficializar o estágio quando documentação e relatórios periódicos. Não entendi a pergunta. Em quais? Em quais casos eu posso oficializar o estágio com a documentação e relatórios periódicos? Não tem como oficializar retroativo, como eu falei. Você vai oficializar antes e depois, sim, você vai fazer o estágio e cumprir com a entrega dos relatórios. Ok. Tá? Aline Furtado. Professora, a senhora poderia explicar melhor o que seria um TCC vinculado ao estágio? O TCC vinculado ao estágio é assim, quando o aluno já tem uma empresa que ele está estagiando, se ele está gostando do que ele está fazendo lá, ele já vislumbra alguma coisa que ele gostaria de estudar. Então, ele pode vincular o trabalho de conclusão dele com o estágio. Se ele tiver, vamos supor, já lá no 5º ano. Caso ele esteja no 3º, no 4º, a partir do 2º ano, né? Se ele estiver fazendo um estágio não obrigatório
e ele encontrar alguma coisa que interessa estudar, ele pode guardar os dados desse estágio que ele fez, algum trabalho que ele desenvolveu em conjunto com a unidade concedente, e isso gerar um TCC. Então, nesse caso, vamos supor que o aluno está lá no 3º ano, ele está nessa situação, ele já busca um professor na área e já abre o jogo para ele, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho assim junto à empresa, e eu gostaria de fazer o meu TCC nisso. Aí o professor já começa a orientar ele antes, não precisa estar formalizado. Aí lá no 5º ano, ele sugere, o próprio orientador vai falar, não, eu gostaria de orientar tal aluno, porque eu já estou trabalhando junto, tal, entendeu? Então, qualquer estágio que vocês fizerem, que gostariam de vincular o TCC, é interessante. Eu diria que são os melhores TCCs que os alunos fazem quando vinculado a um trabalho prático, né, um trabalho de estágio. Certo. Eu não sei se eu posso interromper, professora, sou eu, Aline. Sem dúvida. Obrigada. Sim, Aline. Eu entendi a resposta. Eu queria saber também, a senhora disse que vocês vão tentar validar como estágio obrigatório os estágios feitos durante a pandemia. Isso é tentar, né? Não é certo. Mas Só para o 5º ano. só para quem está matriculado no 5º ano. Só para quem está no 5º ano. Tanto que daí a formalização já vou pedir para fazer com o orientador que tiver designado já para ele. Certo. Obrigada, professora. Nada, Aline. O Vitor Hugo Dias perguntou, como funciona o contrato aditivo de contrato e quando temos que fazer esse aditivo? O contrato depende da empresa também. Tem empresa que quer fazer um contrato de 3 meses, 6 meses, para ver se o aluno, como se fosse um período de experiência, mas isso aí não tem problema, porque o contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento, por ambas as partes, tá? Não precisa ter justa causa, nem nada. Ele pode ser rescindido. Mas, às vezes, a empresa não quer fazer um contrato de 1 ano. A maioria faz de 1 ano. Então, ele totalizando todos os aditivos, né? O aditivo é quando vai findar um estágio de 1 ano, por exemplo, ou 6 meses, vai findar, ele já faz um aditivo. Então, esse aditivo, ele tem que ser feito antes de vencer. Se ele esperar vencer, não é mais aditivo. Não pode ter nenhum dia de lacuna. Então, vamos supor que hoje é dia 15, vamos supor que o estágio vai vencer o contrato dele dia 20. Então, ele já tem que fazer um aditivo, que a partir do dia 21, né? Então, findou 20, do dia 21, ele já tem um novo plano a ser desenvolvido, um novo plano de atividades. Ok. A Mayla perguntou se existe uma quantidade mínima de horas que eu tenho que fazer para formalizar o estágio. Não tem mínimo, só tem máximo. Ok. Essas tem foram alunos, por exemplo, tem alguns alunos que fazem 8 horas, 10 horas, tá? A grande maioria faz de 10 para cima, de 10, 20, né? Até 30 e 40 em casos extremos aí do obrigatório. Mas é possível, né? Principalmente quem está no 2º ano, às vezes tem alguma dependência do 1º, né? É muito frequente isso. Às vezes o aluno quer fazer só para estar já em contato com a obra, né? Interessante também. Mas aí ele faz uma carga horária menor. Uhum. Essas foram as perguntas que o pessoal mandou. Se alguém mais tiver alguma que surgiu, quiser perguntar, pode abrir aí o microfone, fica à vontade, gente. Isso. Tem uma ali que o Vitão acabou de mandar. Vou ler aqui. Professora, é possível fazer o estágio na mesma empresa por mais de 2 anos, com um período de tempo entre as passagens pela empresa? Não é possível. Mais de 2 anos na empresa gera vínculo empregatício, tá ok? Não é possível.
Então, às vezes acontece até do aluno querer fazer um estágio obrigatório na empresa, e ele já está lá já há mais de um ano e meio, mais, às vezes o aluno rescinde o contrato para voltar a fazer o estágio obrigatório. Já aconteceu isso, porque não pode ficar mais de 2 anos. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Yara já foi? Ah, não. Voltou a funcionar nesse dia e horário. Há algumas semanas fui lá e estava funcionando quarta e sexta de manhã, terça e quinta à tarde. A pró-reitoria? Para assinar os contratos? Deixa eu ver Vamos aqui. ver aqui. É isso mesmo. Né? Eles enviaram um e-mail para a gente que o ideal é o aluno enviar um e-mail para a pró-reitoria e agendar um horário, né? Mesmo porque, por conta da pandemia, se todo mundo resolver ir no mesmo horário, né, também tem que ser mais ou menos agendado por essa razão também. O Aldrey Andrade. Professora, é necessário aditivo quando se aumenta a carga horária do estágio? Se sim, precisaria alterar o plano de estágio também? Sim, os dois, tá? Tem que fazer um termo aditivo. O termo aditivo é quase que um outro contrato, né? Ele só mudando as cláusulas lá, que houver necessidade, e tem que acompanhar o novo plano, sim, sem dúvida. A partir do momento que começa a valer a mudança, né? Fazer o novo plano. Precisa fazer os dois. Aqui tem, como é feito o termo aditivo, se vocês acessarem lá o site da divisão de estágios, vocês vão encontrar em formulários diversos, vai ter o modelinho do termo aditivo. E aí vocês mesmos usem as cláusulas que forem necessárias. O que não for, vocês deletam. Certo? Mais alguém? Professora, eu tenho uma dúvida. Isso. Tá aí o João já colocou lá o site, né? Pois não, Vitor? Professora, é o João Pedro. É o João. Não, eu vi ali uma pergunta do Vitor. Tá, fala, João. Eu estou com os relatórios já assinados pela empresa e eu mudei o meu contrato também. Só que o contrato eu nem imprimi ainda. Como que é o procedimento? Eu pego na empresa à mão assinado e depois mando para assinatura digital para você, para o orientador e para a ETG? Isso, você pega as assinaturas deles lá, né? Ou então você pode pegar a minha também antes, se for o caso, sem problemas. Se for a minha, aí você imprime quantas vezes quiser, né? Certo? E se for da empresa, daí geralmente você vai escanear. Vocês tomem um pouquinho de cuidado na hora que forem escanear, né? Vocês deveriam usar o scanner do celular. Fica muito bom, aquele programinha do scanner lá. E aí vocês podem me enviar o arquivo, geralmente em PDF, que daí eu já faço assinatura digitalizada. E o professor orientador da mesma forma. Então, tem que fazer assim, tem que mandar para um primeiro, né? Aí escaneia, assinado, passa para o outro, aí faz de novo a assinatura e encaminha para vocês. E aí vocês marcam um horário na divisão de estágios, e aí eles vão assinar lá presencial, né? Assinatura original. Porque, veja bem, a formalização, a parte jurídica mesmo, é só entre o aluno, a unidade concedente e a universidade. Por isso que a pró-reitoria assinando, sem nenhum problema. A parte técnica, que é a nossa parte, pode ser assinatura digital. Nem todas as empresas estão aceitando dessa forma. Tá ok, João? Entendeu? Entendi. Obrigado, pode professora. encaminhar para mim que eu assino e te devolvo, tá? Ok. Vitor,
Perguntou aqui sobre as assinaturas tudo de novo. Sempre que fizer formalização nova, não tem jeito, tem que assinar tudo de novo. Mais alguém, pessoal? Quantos alunos nós temos aí do obrigatório? Vocês têm ideia? Obrigada, Rafael. Bom, com certeza muitas dúvidas vão surgir, né? Eu respondo e-mails, WhatsApp todos os dias sobre estágio, né? Geralmente eu não demoro para responder, só se eu tiver, né? A gente está aí num período com atividades remotas, às vezes reuniões, aulas na pós-graduação, orientações, né? Bancas, por incrível que pareça, a gente está trabalhando mais do que antes, parece. Mas, assim, o quanto antes eu já tento responder para vocês, tá? Dar encaminhamento para vocês não perderem tempo. O professor Magno mandou uma aqui também. Se eu for fazer o contrato do estágio nas próximas semanas, para estágio não obrigatório, teria como você assinar pela coordenação e pela orientadora do caso, para ser mais prático, ou eu teria que realmente pedir minha orientadora do TCC? O Magno é estágio não obrigatório, né? Isso. Não, eu também oriento, certo? Então, muitas vezes eu tenho assinado, mas eu diria assim que eu evito um pouco, porque senão fica uma carga muito grande, por conta do trabalho da coordenação, mas eu também oriento, sim, não tem problema, Magno, pode mandar que eu posso orientar você, sim. O Aldrey perguntou, o relatório semestral precisa da assinatura de orientador? Eles também assinam digitalmente? Também, tenho assinado dessa forma, mesma coisa. O Magno está no 5º ano, então, Magno, você já tem quem é orientador do TCC, não é? Procura já o seu orientador do TCC. É essa orientação que a gente está dando, certo? Para depois a gente formalizar, fica mais fácil, se a gente conseguir, tá? Dar aproveitamento como estágio obrigatório. Mais alguém? Professora, já vou te encaminhar os PDFs por e-mail, então. Beleza, João, pode encaminhar que eu assino. Muito obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Bom, só isso mesmo, Gustavo? Então, professora, é só isso. Mas caso tenha mais perguntas depois, vocês podem, o próprio aluno pode encaminhar, ou vocês, tá? A Maila teve um probleminha aí com a internet, sem problemas, Maila. Professora, primeiramente agradecer a senhora por ceder esse tempo a nós do pedido do CAEC e pela disponibilidade de estar tirando dúvida aí do pessoal. Também agradecer a participação de todo mundo por estar aí apoiando essa live aí do CAEC. E também pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente tirar um print da live. Tá certo. Pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade e me coloco aí à disposição no momento que vocês acharem conveniente, se a gente precisar esclarecer de outra forma, principalmente, né, depois da decisão aí do CEP, não sabemos como que vai ficar, né, mas por conta do que poderá acontecer ainda pela frente, nós podemos fazer novos encontros, né, e a gente vai, sem dúvida alguma, tentar sempre lutar por vocês, né, tentar fazer o melhor para vocês. Nós tivemos reuniões do departamento,
tentando priorizar o 5º ano para que não sejam prejudicados em relação à colação de grau, priorizar também o 1º ano, que ainda as aulas não iniciaram, e vocês, e quem está do 2º ao 4º também não está esquecido, mas a gente consegue, né, fazer de forma, a gente teria mais tempo, vamos dizer assim, para se organizar melhor e conseguir cumprir as atividades, né, para todos aqueles que gostariam de fazer num tempo sem prejuízo, né, de colação de grau. Então, assim, o departamento está bastante empenhado em ajudar, né, a sair dessa problemática aí da melhor forma possível, sem prejuízo a vocês, né. E, assim, só esclarecendo, né, eu acho que vocês têm visto aí essa discussão do CEP e tudo mais, né, é claro que o nosso departamento é favorável às aulas remotas. A gente sabe que existem muitas críticas também em relação a isso, né, por conta de internet e tudo mais, a dinâmica é outra. Eu diria a vocês que para a gente também não é tão confortável, né, é muito mais trabalhoso, as atividades têm que ser escaneadas, às vezes muito mal escaneadas, o aluno manda, eu sei que a gente está passando na pós-graduação, mas, infelizmente, é a situação. Tá certo? Quem é que não perdeu nessa pandemia, não é mesmo? Nada está igual, nada é igual. Então, 100% esquece, 100% não tem, né? Então, assim, mas as aulas remotas, elas viriam a oportunizar quem quer fazer, ninguém é obrigado a fazer, ninguém vai ser prejudicado por não fazer, né? Existe a proposta, era a possibilidade até de o aluno trancar sem prejuízo no seu tempo para não ter problema com jubilamento, com prazo de cumprimento do curso, né? Então, assim, eu entendo como se fosse uma sala de aula, né? Tem o aluno que quer estudar muito e tem o outro que não quer estudar nada. Então, você não pode impedir daquele aluno que quer desenvolver, tá certo? Então, tem gente que quer estudar, quer fazer alguma coisa, então vamos deixar quem quer fazer, né? Quem não fizer não vai ser prejudicado, ele vai ter no momento, né, em que as aulas presenciais voltarem, essas aulas vão ser feitas da mesma forma, né? Então, assim, eu não vejo prejuízo para o aluno, né? Se aqueles que querem fazer puderem fazer, ótimo. Então, assim, eu não sei se vocês entenderam bem a proposta que era, né? É nesse sentido, sem prejuízo a ninguém, né? A gente tentar fazer. E aí, Alisson, tá dando risada aí, Alisson? O que foi? Ah lá, o João Pedro tá zoando nós aí. Né? Pessoal, obrigada, hein? Se foi isso, eu não sei se esclareci as perguntas aí, as dúvidas de vocês, ou se eu gerei mais dúvidas, né? Não sei. Mas vocês, então, ficam aí com o meu contato, né? E estou disponível aí para o que vocês precisarem, tá ok? Agradeço, pessoal, mais uma vez, o Centro Acadêmico, a todos vocês que tiveram aí a paciência de me ouvir esse tempo todo, e esperando aí que a situação se resolva da melhor forma possível. Nós que agradecemos você, professora, foi muito esclarecedor aí para todo mundo, e obrigada aí. Obrigada, hein? Obrigada a todos e uma boa noite. Uma ótima semana. Vamos tirar o print rapidinho. Ah, tá ok. É isso. Tá certo. Então, valeu, gente. Valeu, tudo professor. Bem? Pessoal, boa noite. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professora. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Nada, tchau.